E ó, a gente conversou com a Bruna agora há pouco, mostramos aí algumas partes das manifestações de 2013, algumas respostas de alguns deputados que nós já entrevistamos, né, algumas opiniões acerca da questão da corrupção no Brasil. Como é que você compreende essa coisa do jovem no Brasil hoje, politicamente falando? Olha, Elielson, acho que a gente pode olhar por dois vieses aí, a questão da política e da juventude, né? Nós vemos uma massa extremamente preocupada em fazer alardes, em dar voz às necessidades da juventude em si, mas da sociedade como um todo. E eu vejo também como um aspecto tanto quanto de criança, infantilizado, um pouco dessa juventude ainda, honestamente falando, com relação a isso. Porque observe bem, como juventude, eu acho que todos nós temos aspirações diversas, né? A gente devaneia em várias coisas. E com relação à política, é preciso ter muito cuidado, porque você lida com o futuro que é tão presente quanto você pode imaginar. Então, é preciso que se veja com os olhos bem reflexivos e bem equilibrados quando se fala de política e juventude, para que não se faça um julgamento, um pré-julgamento dessa juventude como uma juventude que queira um progresso às custas, né, de várias outras coisas que entram em detrimento com esse equilíbrio da própria sociedade. Então é mais ou menos por aí. Então, de certa forma, se eu posso entender o que você está colocando, Johan, você vê uma falta de noção clara da ação. Ou seja, isso. Da ação coletiva. Eu gosto de frisar isso, porque eu seria leviano se falasse da juventude generalizadamente, que não são assim. Existem pessoas pontualmente, né, tanto para o bem quanto para o mal. Mas essa atitude do coletivismo nos falta muito, nós como juventude. Quais são os valores, Johan, que você entende que hoje eles poderiam ser mais trabalhados na juventude para que a gente conseguisse ter aí uma sociedade em 10, 20 anos em que ela fosse mais equilibrada com relação às suas decisões? Ótimo. Acho que a gente pode falar de um aspecto chamado de coesão, né? De coesão social. Eu vejo que nós, como jovens, estamos muito mais preocupados com o próprio umbigo, com a vida pessoal ou com o corporativismo dos meios nos quais você está inserido, do que propriamente com a sociedade como um todo. Não quero entrar no julgamento da dicotomia do jovem rico ou do jovem pobre. Eu acho que isso já passou. Mas é preciso que eu, no meu mundo de limitações da minha vida pessoal, tenha essa perspicácia de poder entender jovens e pessoas, né, que moram em outros contextos, em outras circunstâncias de vida. Então nós precisamos disso. E eu acho que, assim, para que a gente chegue nesses valores, eu acho que o básico é o conhecimento. Então, seria interessante que nós víssemos os noticiários de uma forma diferente, que nós víssemos aqueles jovens infratores de 16, de 15 anos como os seus pares, como pessoas que passaram não exatamente pelas mesmas situações que você, mas que são jovens, em essência, imbuídos de uma boa vontade, né? Então nós precisamos conhecer toda essa dinâmica que está circunscrita nisso tudo. Eu preciso ter respeito, eu preciso estar em consonância com as leis, preciso, isso é lógico, isso mantém a sociedade em si, mas eu preciso conhecer a vida do outro, eu preciso conhecer quais são as aspirações pontuais de cada lugar. Esse é o que nos falta para a juventude progredir. De uma forma diferente, você inclusive faz aqui um paralelo com o que a Bruna disse agora há pouco, quando ela falou da questão da consciência do ato que os norte-americanos têm, e você traz agora uma questão de analisar o contexto e as situações presentes nas mais diferentes vidas, né? Entendendo
que cada contexto de vida ele vai dar àquele jovem um tempo, um espaço, causas diferenciadas. E que há sim a construção de uma mentalidade, porque a nossa sociedade, eu às vezes percebo na minha observação como professor, que a sociedade ela quer olhar como se todo mundo tivesse conseguindo enxergar o mesmo ponto. Parece que todo mundo está enxergando o mesmo ponto, por isso eu posso cobrar de todo a mesma atitude e a mesma repercussão do ato. E pelo que você fala, assim como a Bruna falou, essa visão desse ponto que eu vou chamar de ideal, ela não é vista por todos. Isso, exatamente. E aí você suscitou em mim uma coisa interessantíssima. Eu acho que quando a gente fala de coletivismo, a gente sempre imagina uma ideia ou um ideal muito bem acabado. Isso não existe. A sociedade ela é heterogênea por natureza. Então, são tantas as variáveis, são tantas as circunstâncias que eu seria minimalista se acreditasse que essa mesma juventude, para que ela evoluísse ou para que ela progredisse, ela deveria estar pensando uníssona. E isso não existe. É preciso que se volte para dentro e é preciso que se analise as situações. Mas quando eu falo de analisar as situações, não são as situações externas às coisas. São as situações intrínsecas daquela realidade. É mais ou menos por aí. Bom, você que está acompanhando nosso programa, recebe essas provocações. E quando recebe essas provocações, quando fala dessas questões intrínsecas que o Johan aborda nesse momento, ele está falando dos pormenores. O Johan está falando daquelas situações que nós abordamos agora há pouco com a Bruna, lá da família. Quando o pai justifica para o filho, olha meu filho, você pode ir aqui e dar um jeitinho para você conseguir isso aqui. Né? Quando o professor, muitas vezes, ele querendo ganhar a simpatia do seu aluno, ele é condescendente com um erro, né, para que o aluno possa, naquele momento ali, se satisfazer com aquilo e não tenha coragem de, olha, a relação é essa e eu tenho que te apontar esse erro. Ou seja, existe de fato a construção da sociedade. E é a sociedade que nós vislumbramos e que o Johan colocou, desse ideal que está sendo construído, desse ideal que precisa ser atingido. Porque o que é o ideal? O ideal, a palavra já diz tudo, é aquilo que seria perfeito. Ou seja, seria nós chegarmos a uma posição em que a sociedade ela diria assim, poxa, valeu a pena todo esse percurso. Na verdade, enquanto sociedade, o nosso percurso sempre vai ser o da busca. Isso. Nós nunca vamos estar satisfeitos plenamente com aquilo que somos, nem como indivíduos, nem como sociedade. E aí cabe a cada um também chamar a responsabilidade, não transferir essa responsabilidade. Ah, a culpa é do Johan, a culpa é da Bruna, a culpa é do político. Ou seja, qual é a minha parte neste caso? E aí, quando eu compreendo a minha parte, quando eu sou um funcionário público e compreendo a minha parte e executo bem a minha parte, quando eu sou um professor de escola pública e executo bem a minha parte, independente das condições que às vezes são adversas, e são adversas mesmo, mas independente daquelas condições, eu sou um professor. Eu tenho uma responsabilidade. É o médico, quando independente das suas condições de trabalho, ele como médico, ele vai lá e ele faz tudo para efetivar a sua ação. É o estudante que não vai estudar para passar de ano, mas é o estudante que vai estudar para aprender, para contribuir, para deixar alguma coisa. Quando você falou dessas questões intrínsecas, me veio tudo isso à minha cabeça. Ou seja, de você fazer uma reavaliação total. E aí eu acho que esse momento não é de culpar. Ou seja, é claro que pessoas terão que ser responsabilizadas pelaquilo que de ruim a sociedade tem e que acontece. Mas mais do que culpar ou apontar o dedo para alguém, o momento do Brasil é de uma autocrítica. E enquanto brasileiros, não conseguimos fazer essa autocrítica, me parece que a gente vai ficar patinando e não vai sair do lugar. E isso é muito interessante porque nós nos revestimos quando apontamos um erro, qualquer que seja ele, nós nos revestimos de um orgulho muito grande. E aí a gente acaba pessoalizando o problema. Eu sou corruptor quando furo uma fila, mas isso é trivial. Mas nenhum de nós tem a ousadia, digamos assim, de fazer o contrário, né? Porque o que seria furar a fila de um banco perto de 20 milhões de reais desviados, né? A gente sempre acredita que esse ato ele é muito irrisório diante do outro. E não há corrupção maior ou menor. Há corrupção,
né? Então, nós precisamos, dentro dessa autocrítica, perceber que nós fazemos parte de uma sociedade e que ela, por si só, é corruptora e nós somos corruptores, né? Nós somos corruptores nessas pequenas falhas. E uma coisa, Elielson, que tem me prestado atenção é que o nosso próprio pensamento, o nosso próprio ato de pensar, ele é corruptor. Por quê? Porque ele é egoísta. E ser egoísta numa dinâmica de sociedade é em vão. Não dá para se trabalhar com o egoísmo em si. Johan, quando você faz aí uma reflexão das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua idade principalmente, ou que estão à idade parecida, e aí você vai para um bate-papo, vai para uma conversa, ou seja, qual o grau de conversas que conseguem ter como tema, né, problemas políticos, amizade, sinceridade, honestidade, ou seja, até que ponto essa juventude, ela na sua roda, conversa esse tipo de coisa ou não? Vamos falar aqui do futebol, vamos falar aqui da festa, da novela, ou seja, essas questões mais sérias são indispensáveis, não são obrigações nossas. Ótima pergunta. Quando a gente vai falar sobre política num bate-papo de amigos, a gente sempre lembra da política eleitoreira, da política de efetivar alguém em alguma função, e isso abre espaço para outras coisas, porque, veja bem, imagina que eu tenho um amigo, qualquer que seja ele, e ele seja parente de alguém, e aí ele atesta com a própria pessoa, né, de que aquele seria um bom político e tal e tal. Mas a gente se esquece das ideias, completamente delas, né? A gente não vê que as pessoas em si, elas são apenas instrumentos, né? Elas são apenas veículos que representam algo muito maior do que a própria existência minha ou sua. Quer dizer, esses valores de respeito, esses valores de isonomia, de função. Olha, Elielson, abrindo aqui um parênteses, a gente sempre, quando entra para determinada função, a gente não diz que está alguma coisa. Eu estou funcionário público ou qualquer coisa do tipo. A gente diz que é. Né? Então, você veja bem como nós misturamos ambas as coisas. E numa roda, e isso é apenas, quer dizer, numa roda, é reflexo dessa infantilização. Quer dizer, ainda que nós coloquemos a política em primeiro plano, ainda que eu dê um tratamento de prioridade, eu vou falar de política em detrimento do futebol, a gente trata a coisa como se fosse coisa de casa, né? Como algo de pertencimento. Isso é horrível. Você me lembra uma frase que ela diz o seguinte, eu não me recordo o autor, mas ela diz assim: nós temos que aprender a questionar, a duvidar e às vezes a dizer um não às pessoas que nós respeitamos e que nós gostamos, mas desde que a gente tenha fundamento naquilo que a gente vai fazer. Porque a evolução, a mudança, ela se dá quando paradigmas são quebrados. O que são paradigmas? São modelos. Eu tenho um modelo de sociedade, eu tenho um modelo de pessoa. Então esses modelos, esses paradigmas, eles existem até um certo ponto e eles precisam quebrar. É por isso que nós saímos das cavernas e estamos aqui sentados numa sala, diante de uma câmera, de um cinegrafista, o Luiz Carlos, que nos ajuda, diante da TV Assembleia, que leva esse nosso bate-papo para mais de 70% dos piauienses. E aí cada um vai fazer o seu juízo de valor. É o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gentilhada precisa sobreviver. E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar. Já não se vive sem farinha em pirão, não há. Não haveria motivos pra gente desanimar. Se houvesse remédio pra gente remediar,
já vai longe à procura da cura que vai chegar. Lá no céu de Brasília estrelas irão cair e a poeira de tanta sujeira de subir. Gente de bem que só tem mal pra dar. Será que a força da fé que carrega nosso viver pode mover montanhas pra gente poder